Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. 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 Amado povo de Deus, nossa querida diocese, amado clero, amados seminaristas, diácono permanente, o primeiro de muitos, se Deus quiser, religiosos que estejam participando aqui ou virtualmente, querido povo de Deus que está celebrando conosco pelos meios de comunicação social. Como eu disse, é uma alegria imensa, é uma responsabilidade imensa sempre presidir uma Eucaristia, e de modo muito especial uma Eucaristia como essa. Esse momento expressivo, fundamental, precioso para a vida da Igreja. Tão precioso que nós agradecemos a Deus e com a mesma calorosa acolhida, eu quero completar a lista dos acolhidos. Eu cometeria uma injustiça muito grande se eu não pedisse para ficar de pé agora os representantes que vieram das cidades, das paróquias.
que vieram das paróquias, pode ficar de pé. Cada padre poderia, pelas dificuldades, é claro, trazer 2 representantes. 2 representantes, aí aumentou. Pode sim. Quem não é da paróquia, quem não é de Guanhães, pode ficar de pé, quem não é de Guanhães. Isso. Foram quilômetros, horas de viagem, e nós, com o mesmo carinho e reconhecimento, queremos dar uma salva de palmas para vocês. Nós que aqui moramos sabemos dos desafios de nossas estradas para chegar aqui, mas talvez quem estiver participando conosco de longe não tenha esse conhecimento. Fica registrado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta Eucaristia, missa do Crisma, ela é por excelência um sinal de unidade. Por isso a presença de cada padre é fundamental, expressando a unidade. Também para que os padres nessa missa renovem as promessas da ordenação presbiteral. Sempre quando eu ia como padre a esta missa, eu saía renovado para mais um ano de ministério. É fundamental para o padre essa missa, para renovar a chama do primeiro amor. Mas também essa missa ela é muito, muito importante, porque é nela que o bispo, com o seu clero unido, porque não há bispo sem um presbitério, não há presbitério sem o seu bispo, nesta missa acontece algo extremamente importante. É o bispo que faz a bênção dos óleos dos catecúmenos para o batismo, o óleo do crisma para as ordenações presbiteral, a unção das mãos, também esse óleo para a unção da cabeça, quando há uma ordenação episcopal, e também quando há dedicação de igreja e altar, nós usamos o óleo do crisma. E claro, o próprio sacramento da crisma, são muitos ao longo do ano, como é importante. E o terceiro óleo, que é o óleo dos enfermos, o óleo que dá força, o óleo que comunica alegria, o óleo que comunica a força, presença do Espírito Santo, como vocês já viram, e muitos atenderam ao nosso convite, estão aqui participando talvez pela primeira vez. Eu disse domingo passado na missa, quem perde uma missa dessa fica muito pobre. Então, obrigado você que é daqui e ouviu os nossos convites, claro, meu, dos padres também dessa catedral, da Paróquia São Miguel e Almas e da Aparecida do Pito, dessa cidade. Então, esse é o sentido, missa da unidade, missa da bênção dos santos óleos e da renovação das promessas sacerdotais. Creio que os padres estão ansiosos para esse momento, não é? Renovar o sim que vocês deram no dia da ordenação. Por vezes as dificuldades vai provando o nosso sim e precisa ser renovado diante do altar, diante do bispo e diante desse povo que nunca nos abandona. Amém? Introdução. Sobre ainda uma coisa muito, muito importante que o bispo deve registrar. Esta Eucaristia, esta missa, ela acontece dentro de um contexto mundial. Estamos no ano jubilar dos 800 anos da Páscoa de São Francisco, esse presente que o Papa Leão nos ofereceu, e também a primeira missa que nós estamos rezando, nesse sentido, com o Papa Leão, com esse presente maravilhoso. Esse contexto, e há pouco eu dizia, de ano jubilar de São Francisco, fomos agraciados
com a acolhida de um franciscano. E, com certeza vai nos enriquecer com essa reflexão. Como é importante Francisco, como é atual a mensagem de Francisco, para que como cristãos sejamos promotores da paz, vivamos a humildade, a pobreza, a simplicidade, mas sobretudo o amor incondicional à igreja. Só o amor transforma. Um padre, um bispo pode fazer muita coisa, mas se o impulso não for o amor, não sobrevive. Tudo que é feito por amor dá frutos. Ano de São Francisco. O segundo contexto muito importante, nós estamos, como já foi cantado, e voltaremos isso em outra oportunidade para não prolongar, estamos celebrando 40 anos da instalação da Diocese de Guanhães. 4 décadas de fé e comunhão, celebrando a esperança. Hoje, tenho a missão de celebrar essa missa e fazer memória dos que já partiram e glorificar a Deus pelos que ainda estão entre nós, que fazem parte dessa história. O maior erro e pecado de um bispo, de um padre, é achar que tudo começa com ele. E eu sou testemunha que essa diocese tem uma bela, rica história. Isso vamos celebrar dia 1º de maio. Eu acho que a diocese, por tudo isso que eu falei, merece uma salva de palmas. E qual é o terceiro aspecto, o terceiro ponto desse contexto que celebramos? Além do ano jubilar, dos 40 anos, é impossível não lembrar a Assembleia Diocesana, final do ano. O esforço que a coordenação, os padres estão fazendo, juntamente aos cristãos leigos, para rever o caminho que está sendo feito e iluminar o caminho que vem pela frente. A Assembleia será no final do ano e, com certeza, será para nós um sopro do Espírito Santo. Percebam que nós estamos vivendo sinais maravilhosos. São Francisco, 40 anos, e a Assembleia Diocesana. Em relação à Palavra de Deus, evidentemente, ela é fundamental na nossa vida. Nós ouvimos Isaías, que nos recorda que a missão do profeta é gerar vida, é despertar a esperança, é comunicar a alegria. E hoje, essencialmente, esta é a missão de um presbítero. Renovarão hoje as promessas, diante do altar, diante do bispo, para serem homens comprometidos com a vida, comprometidos com a dignidade humana, comprometidos com a casa comum, renovarão as promessas para serem homens de alegria e de esperança. Creio que o sacerdote, com seus limites, com as suas imperfeições, não é um super-herói, carrega em vaso de barro, de argila, tesouro. São homens frágeis, mas na comunhão com Jesus, alfa e ômega, princípio e fim, são comunicadores de alegria e de esperança. Por isso, vocês também devem rezar muito pelos presbíteros. Não é fácil nesse contexto de tanta violência, de feminicídio, de falta de moradia, outros tantos sinais de morte, ou até de desânimo, ou a perda de esperança de muitos. O padre é sempre uma voz profética em favor da vida, acendendo chamas, luzes e plantando sementes de esperança. É o que eu penso sobre vocês, padres. Não é fácil. Lá nas paróquias, nas comunidades rurais, o dia a dia, barro, toleiro, poeira, incompreensão, bombardeio midiático na primeira falha
mas espaço nenhum para o reconhecimento do empenho de vocês. Vocês sejam sempre, não obstante os limites próprios da condição humana, homens que amam, promovem a vida, homens que promovem a alegria, homens que não deixam morrer a chama da esperança, que é a virtude divina, uma das virtudes divinas que nos move. E é essa missão que Jesus realizou no Evangelho, sob a ação do Espírito Santo. Essa foi a missão que Jesus realizou. E o Padre é, por excelência, aquele que prolonga no cotidiano a missão de Jesus e, por excelência, anima a comunidade para levar juntos adiante a missão do Senhor que Lucas nos apresentou no capítulo 4, hoje proclamado de Lucas. Não fosse o Espírito Santo, seria impossível que o nosso ministério permanecesse, frutificasse em nossas comunidades. Nada somos, nada podemos sem o Espírito Santo. Coragem, amado clero. Com as luzes do Espírito Santo, vivamos esses propósitos do ano jubilar, continuemos escrevendo novas páginas dos 40 anos e continuemos firmes e fortes rumo à Assembleia Diocesana. E para a missa de hoje, eu mandei uma mensagem para os padres ali durante o dia, porque eu fiquei, sobretudo, o dia inteiro pensando no que eu iria dizer, especialmente neste ano ao clero. E além de tudo que eu já falei, tenho certeza que é um sopro na chama da caridade no coração de vocês. Se estava apagando, agora virou uma labareda. O fogo do amor do Espírito, o fogo devorador do Espírito Santo tem que consumir o coração de um presbítero. Muitas coisas se resolvem com isso, mas quando a chama é pequena, os problemas devoram as forças e a alegria. E eu pensei em trazer para o clero, já sabido, conhecido, mas de modo especial para esta Assembleia, a mensagem do Papa Leão XIV, que foi conteúdo da nossa rica manhã de oração, assessorado pelo meu querido irmão Dom Marcelo. Vocês participaram da manhã de oração? E é sempre bom retomar aquela carta do Papa, o material que Dom Marcelo apresentou, porque a carta do Papa é uma mensagem, é uma carta apostólica que tem um título maravilhoso, creio que desconhecido aqui da maioria dessa Assembleia. Uma fidelidade que gera futuro. Até os seminaristas eu provoquei também. Como ser padre sem acolher os ensinamentos do Papa Leão antes do Papa Francisco? Impensável amar a Igreja e não ouvir os papas, os seus documentos e seus pronunciamentos. Muitos até dizem, esse Papa não me representa, então católico não é, porque hoje é Papa Leão, ontem Papa Francisco e assim retrospectivamente. E é do Papa Leão que eu resgato aquela carta, poderia aqui prolongar a reflexão, mas serei breve. Primeiro, fidelidade é tudo na vida, seja do padre, seja de um casal, seja de um cristão. Fidelidade, essa palavra, inclusive, na sociedade é muito usada, fidelização. Essa palavra é muito importante. E o presbítero deve renovar cada dia uma fidelidade para que seu ministério seja fecundo, para que seja zeloso no cumprimento da sua missão de ensinar, santificar e governar.
Na fidelidade, renovará sempre a chama do primeiro amor para vencer eventuais esgotamentos e cansaços. Fidelidade, o Papa assim expressou, ela precisa ser expressa em serviço. Fidelidade que gera futuro, quando faz de cada presbítero um servidor, não entristecido, mas um servidor alegre. Quantos padres retornam de um dia de visita à comunidade, cansados, mas felizes, porque prestaram serviço. Isso é importante. Quando servimos por amor, a alegria aparece. Não somos servidores entristecidos, mas servidores convictos que a nossa causa tem um nome, é Jesus. A fidelidade que o padre deve ver além do serviço é a fidelidade à fraternidade. Padre não é uma ilha, não há presbítero feliz trabalhando sozinho numa paróquia. Isolamento de um padre é problema anunciado. O padre, quer queira, quer não, gostando ou não, tem que caminhar junto com o seu irmão. Na alegria, na tristeza, nas reuniões, nas confissões, caminhar juntos. Conheci um padre que dizia que é muito importante o padre ser amigo de outro padre, ter amigos padres, torna a cruz mais possível, menos pesada. E essa fraternidade, sem dúvida, com o bispo, a amizade com o bispo, o carinho, o respeito com o bispo, que é humano também, que é um servidor. Não existe padre sem amizade com o seu bispo, como também não seria bispo sem carinho e preocupação, às vezes até excessiva, com os padres. Mas essa é a minha missão. Os padres se cuidando para cuidar bem da comunidade, que é o tema recorrente dos nossos encontros. Como me preocupo com que os padres não se isolem nos seus problemas. Depois a gente vê noticiários e a caça às bruxas e aos culpados. Eu não quero lamentar suicídio, eu quero glorificar a fraternidade, acreditar nela. Eu creio que ela é uma frágil criança que deve ser embalada no colo da caridade. Fidelidade e sinodalidade, isso é muito importante. Padres sinodais, que sabem trabalhar com as lideranças, que sabem ensinar, santificar, governar, não de acordo com a sua cabeça, com seus ideais, mas com as orientações da igreja. Por isso uma Assembleia Diocesana, por isso os estatutos que o Padre José refletiu sábado passado. Igreja não é eu faço o que quero, igreja eu faço o que nós refletimos e decidimos, ainda que não concorde, mas a obediência e a comunhão não pode ser quebrada. Sinodalidade é exigente, não é bordão, não é chavão, é certeza de um ministério fecundo. Sinodal, eu como bispo, não posso dizer aqui na diocese, mando eu, faço do jeito que eu quero. Não, eu, CNBB, eu, a província, eu e a igreja no mundo todo, eu em comunhão com o Papa. O bispo não é o dono da igreja particular, como o Papa não é dono da igreja do mundo, nem o padre é dono da paróquia. Mas também não pode deixar as coisas correrem soltas. Para isso, há conselhos, há estatutos, há orientações. Senão vira bagunça e a força do Evangelho
se esvai pelo chão. Fidelidade e missão, isso é muito importante. O óleo que vai ser hoje abençoado, esse óleo das mãos, expressa missão, a compaixão, a proximidade, a solidariedade. Há pouco eu dizia, fidelidade e missão de Jesus. O Padre não realiza uma missão aventureira, mas uma missão evangélica. Lucas 4. E a fidelidade futuro, claro, o presbítero, vivendo o ministério, ajuda com que a igreja seja um permanente Pentecostes. São esses 5 itens que os padres rezaram, que está gravado no coração deles, e vocês poderão nos ajudar retomando e refletindo. Então, essa fraternidade é importante, serviço, fraternidade, sinodalidade, missão e futuro. Concluo, invocando o Espírito Santo sobre toda essa igreja particular de Guanhães, para que o Espírito do Senhor repouse sobre nós, e com ele os 7 dons, sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor e piedade. Nada sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, empacamos ou até mesmo retrocedemos. Seja a fé viva pelas obras que falam, como dizia Santo Antônio. Deixemos as obras falarem no cuidado do rebanho, por Deus a nós confiado. Primeira carta de Pedro, com as bênçãos de Deus e a proteção de Maria. Sim, com a proteção de Maria. Mãe de Deus e da Igreja, quando tudo parece impossível e difícil, eu sempre olho para a Mãezinha do Céu e ela sempre diz: estou contigo, não desanime, não desista, siga em frente. Maria, Mãe da Igreja, estrela da evangelização, caminha conosco. E quer mais? Essa diocese é privilegiada também, porque além da mãe, tem um arcanjo, São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Para nos acompanhar, nos dar força, nos orientar. Com São Miguel e Nossa Senhora, e com a ação do Espírito Santo, presbíteros e povo de Deus, sigamos adiante. 40 anos foram escritos, mas que vem muito, muito mais. E você, por amor, com amor, nos ajude a escrever belas páginas dessa linda, amada, querida diocese de Guanhães. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.